O Evangelho da Graça de Cristo nos ensina a amar ao próximo e ajudar ao outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, generosidade, empatia e humildade. Sendo assim, amar ao próximo é se importar com a vida do outro. Se deseja apoiar o nosso trabalho e fazer parte do grupo Comunidade Igreja em Casa, entre em contato através do WhatsApp, sinal de mais 351 912 590 270, sinal de mais 351 912 590 270. Desde já lhe agradeço e que Deus continue lhe abençoando. Muito bem, meu irmão e minha irmã, meus amigos e amigas. Eu gostaria de falar com vocês algo muito importante mesmo. Eu estive conversando com uma pessoa que pertence ao sistema religioso. Uma pessoa que tem uma posição importante nessa denominação, nesse sistema religioso. E já é uma pessoa com uma certa idade, já foi também político, né? Já foi político. E essa pessoa me disse o seguinte: Alfredo, você ainda está nessa de Evangelho da Graça? Evangelho da Graça, isso não traz retorno financeiro. E essa pessoa que eu estou falando é uma pessoa que frequenta bons restaurantes, frequenta hotéis 5 estrelas, frequenta os melhores lugares, usa as roupas mais finas, de grife, troca de carro, né? Sempre carro do ano, carro importado. E disse isso para mim. Disse que Evangelho da Graça não traz retorno. As pessoas, elas não ajudam, elas não contribuem, elas não dão ofertas, elas não fazem sacrifícios, porque na graça realmente não existe nenhuma obrigatoriedade da pessoa contribuir, não existe o dízimo, não existe o sacrifício. E sabe, meu irmão e minha irmã, eu já desconfiava disso. Eu já tinha essa desconfiança de que muitos líderes religiosos, muitos que estão no sistema religioso, eu já desconfiava que eles sabem muito bem o que é a graça e o que é a lei. Eles sabem. Porém, eles também sabem que se eles, por exemplo, falarem a respeito da graça, eles perdem as suas riquezas, a fonte de riquezas que eles têm, que são dízimos e sacrifícios. E campanhas, por exemplo, na graça, não se faz campanha, não tem campanha, mas eles usam o Velho Testamento para fazer campanhas. Então, eu já desconfiava que eles soubessem disso. Mas depois dessas palavras, eu tive a plena certeza que eles sabem exatamente
a diferença entre a graça e a lei. Mas não querem perder, não querem de forma alguma perder o lucro. São gananciosos. Essa é a verdadeira razão por que não pregam o evangelho da graça. E aí eu disse para ele, sim, mas eu vou continuar falando a respeito da graça de Cristo. Sei que é muito difícil nós levarmos esse evangelho da graça adiante, porque não temos os recursos que eles têm. Não temos. Temos projetos, temos ideias, mas esses projetos, essas ideias, não podemos colocá-los em práticas, colocar essas ideias em práticas, se não tivermos os recursos para isso. Mas Deus nos chamou para isso, para que preguemos o evangelho da graça. E falei para ele que agora que eu vou me esmerar mais ainda para explicar para as pessoas a diferença do que é a lei, do que é a graça. Veja, eu quero ler com vocês alguns versículos e algumas passagens que eu separei. Primeiro, eu quero ler para vocês Romanos. Nós vamos em Romanos, no capítulo Romanos, capítulo 10, tá? Eu vou ler para você Romanos, capítulo 10. Vamos ler juntos, tá bom? Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 4. Diz assim, olha só, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração, quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Mas o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, veja que aqui diz que o fim da lei é Cristo. Que lei é essa que nós estamos nos referindo? São as leis de um país? Não, não são as leis de um país. Nós temos que obedecer às leis do nosso país. Por exemplo, você está no Brasil, você obedece às leis do Brasil. As leis brasileiras. Eu estou em Portugal, obedeço às leis portuguesas. Porém, as leis que nós nos referimos são as leis de Moisés. Essa lei de Moisés que o homem tentava se justificar por meio das obras e não conseguia se justificar por meio das obras, não conseguia se justificar por meio da lei, das leis de Moisés. Então, essa lei, ou essas leis, Jesus Cristo foi o fim da lei. Ele cumpriu toda a lei.
Normalmente, o sistema religioso tenta, de alguma forma, de alguma maneira, trazer argumentos de que, quando o apóstolo Paulo fala que o fim da lei é Cristo, ele está querendo dizer que a finalidade da lei era Cristo, e não o fim, né? O fim mesmo, mas a finalidade. Mas mesmo que fosse a finalidade foi alcançada. Jesus alcançou. É a mesma coisa. Você, por exemplo, você tem duas maneiras de usar a palavra fim. Você pode usá-la, por exemplo, para dizer fim, acabou, né? Então, por exemplo, o programa vai daqui a pouco chegar ao fim, acabou. E você pode também usá-la com finalidade. Ah, eu fiz isso com a finalidade de perder peso. Então, eu perdi. Eu alcancei aquela finalidade. Então, de uma forma ou de outra, essa palavra fim quer dizer algo que foi alcançado, que terminou. Então, o fim da lei é Cristo. Cristo, ele pôs fim à lei de Moisés. E foi estabelecida a lei do Espírito. Ou seja, um novo pacto, uma nova aliança. Nós não nascemos debaixo da lei, porque essa lei teve fim lá na cruz do Calvário e depois foi estabelecida no ano 70. Ora, o homem não conseguia cumprir a lei. E alguém vai dizer assim: por que então Deus deu leis sabendo que o povo não iria cumprir? Vamos a Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8, né? Você pode ver na sua Bíblia, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 3, né? Diz assim: porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem completamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que a lei não funcionava? E por que a lei era imperfeita? Por causa da carne do homem. Porque a lei precisava da carne do homem, porque o homem tinha que se esforçar para cumprir as leis e não conseguia por causa da carne. Então o que Deus fez? Deus enviou seu filho. Deus enviou Jesus em carne, né? O Verbo se fez carne e cumpriu as exigências da lei no nosso lugar. E também por quê? Porque a lei que mostrava o quanto o homem era pecador. Ou seja, em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 13, olha só o que diz: pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Então, na verdade, o pecado estava no mundo, mas o pecado não era imputado, porque não havia leis. E a lei vem para calar a boca do homem que se achava justo diante de Deus. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei.
Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Então, veja, meu irmão, minha irmã, principalmente aquele povo que Deus escolheu, os judeus, eles tinham um orgulho muito grande. Muito grande. E se achavam melhores do que os outros, por terem sido escolhidos por Deus. Então a lei, ela vem para calar a boca do homem. Veja se não é exatamente isso que Jesus quis dizer com esta parábola. Olha só essa parábola que está em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Lucas 18, versículo 9 em diante. Vou ler a partir do versículo 8. Eu lhes digo, eles lhe fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, olha só, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim que sou pecador, porque até então existia o pecado de Adão, porque Jesus não tinha morrido ainda na cruz, ele ainda está contando aqui a parábola. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Então veja que o publicano, ele representa aquelas pessoas que querem ainda hoje se justificar através da lei, através dos seus predicados morais. Isso não quer dizer que na graça você possa fazer o que você bem entende. Não, você tem que seguir as leis do país, ser uma pessoa correta, manter o seu caráter, mas isso não tem nada a ver com a sua salvação, meu irmão e minha irmã. Não tem nada a ver com a sua salvação. A sua salvação, ela não depende dos seus predicados morais. Se assim dependesse, então já não seria por graça, seria por obras, seria pelos seus méritos. Mas aqueles que estão no sistema religioso agem da mesma forma. E eles querem, muitas vezes, jogar o seguinte argumento para aqueles que vivem na graça. Esse pessoal quer viver na graça para fazer o que bem entende, para viver na libertinagem, para viver no erro, como se eles não errassem. Porque dentro desses lugares o que mais existe é a podridão. Jesus falou isso para os fariseus: vocês são sepulcros caiados, vocês se mostram bonitos por fora, mas são terríveis por dentro. E quem já esteve dentro desse sistema religioso sabe muito bem o que eu estou falando. Sabe muito bem o que eu estou falando. Ora, a diferença é que no sistema religioso eles dizem o seguinte: você tem que fazer para você ser salvo. Então você tem que fazer, você tem que pagar o preço. Na graça, nós somos salvos.
E por isso fazemos. E tentamos fazer as coisas certas. Embora ainda vivamos neste corpo. Somos espíritos revestidos de carne. Na lei, não existia a opção. O homem tinha que errar. Ele errava. Não podia, não tinha opção. A lei não conseguia dominar a carne. Na graça, nós temos a opção. Porque podemos fazer a vontade do Espírito. Não só na lei eram escravos do pecado. Eram escravos tanto do pecado da carne, das obras da carne, como o pecado de Adão, que mantinha o espírito preso no Hades, na sepultura. Na graça, não. Na graça, o nosso espírito já está livre. Quando morrermos, o espírito volta para Deus. Volta para Deus. Mas ainda estamos sujeitos às obras da carne, aos pecados, que essa palavra pecado quer dizer errar o alvo. Podemos, em alguma situação, errar o alvo. Mas quando temos o Espírito, que é o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos. E podemos vencer as obras da carne. Isso não quer dizer que vamos vencer sempre. Mas isso não interfere na sua salvação. Veja uma outra coisa que o sistema religioso eles fazem. Eles fazem dentro do sistema religioso. Alguns dizem assim, não, realmente Cristo foi o fim da lei. Mas ele foi o fim da lei, não dos 10 mandamentos. Aí eles querem que as pessoas pratiquem os 10 mandamentos, como, por exemplo, o sábado. Ora, Jesus foi bem claro quando ele disse, novo mandamento vos dou, que era amar o próximo como a si mesmo, um novo mandamento. Ou então eles dizem assim, não, é que na lei de Moisés existiam as leis civis, existiam as leis cerimoniais e existiam as leis morais. Então eles tentam dividir as leis em 3, cerimoniais, morais e civis. E dizem que algumas leis foram realmente abolidas, mas outras não. E aí eles fazem uma seleção daquilo que eles querem. Aquilo que eles querem. Então, o dízimo eles querem. O dízimo eles querem. Então, aquelas que eles querem que continuem, eles pinçam das 613, né? Eles pinçam das 6, porque as leis de Moisés são 613 leis. Então, eles pinçam aquela que eles querem. Então, essa aqui não foi abolida. Tá? Porque se eles realmente fossem cumprir, eles tinham que cumprir tudo. Porque o apóstolo Paulo diz que se você não cumpre uma sequer, você já está debaixo de maldição. Eu vou trabalhar muito em cima disso. Muito, 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 muito. Muito. Eu creio que essa é a missão que Deus me deu. Fico até emocionado em falar disso. De estar recebendo esse entendimento. Então eles pensam aquela que eles querem. Por exemplo, sábado. Então algumas religiões, algumas denominações, bom, sábado, vamos guardar o sábado. Então eles guardam o sábado. Né? Mas não praticam as outras. Outros dizem assim, não, vamos transformar algumas, vamos aqui dar vamos fazer uma maquiagem. O que era Páscoa, a gente vamos transformar em Santa Ceia. O que era blusão, vamos transformar em batismo nas águas. O que era dízimo anual, né, e era só de rebanho
e dízimo nunca foi dinheiro, era só de rebanho e era só das lavouras, vamos transformar aqui em dinheiro e mensal. E de vez em quando, em vez de 10%, 20%, 30% do que a pessoa ganha. Vamos transformando aqui a unção com óleo que era para os reis, né? E a unção com óleo que era mais medicinal, quando Tiago fala lá, vamos usar aqui para ungir os utensílios, a carteira de trabalho, vamos pegar as campanhas do Antigo Testamento, vamos falar o seguinte, olha, você vai fazer uma campanha aqui, o seu filho está preso nas drogas, vamos fazer a campanha de Moisés, você é Moisés, vai tirar o seu filho da escravidão, das drogas. Então você pega aqui esse envelope, que é o seu cajado, coloca dentro dele o seu sacrifício, a sua oferta, porque quando Moisés saiu do Egito, tiveram que sacrificar um cordeiro, então você vai também fazer o seu sacrifício, e o seu filho vai sair das drogas, e assim eles fazem. Então não existe a intenção de, por exemplo, mostrar a verdade para as pessoas. Porque não dá lucro. Não dá lucro. Agora, vá nessas... E estou falando para você com experiência. Tá? Estou falando para você com experiência. Então eles praticam somente aquilo que eles querem. Pergunte a algum pastor que cobra o dízimo e as pessoas que dão o dízimo, pergunta a elas assim, vem cá, você come feijoada? Você já comeu alguma feijoada? Por exemplo, um carrezinho de porco com limãozinho, um torresmo, já comeu? Ah, muito bom, ele vai falar, é muito bom. Aqui em Portugal se come muito porco, muito carne de porco. Então tem feijoada alentejana, tem cozido a portuguesa. Mas olha o que diz o mesmo livro que fala do dízimo, que é Deuteronômio. Vamos ler em Deuteronômio? Deuteronômio capítulo 14, versículo 8. Olha o que diz. O porco também é impuro, embora tenha o casco fendido, não rumina. Vocês não poderão comer a carne deles, nem tocar em seus cadáveres. Mas isso eles não cumprem. Eles não cumprem. Aliás, se os pastores, bispos, quem quer que seja, seguisse mesmo as leis e a dieta que a lei mandava, eles não iam comer camarão, eles não iam comer lula, eles não iam comer polvo, eles não iam comer coelho, nada disso. Porque tudo isso fazia parte da lei, Deus proibia, estava dentro das 613 leis de Moisés. Mas eles não fazem isso, porque são seletivos. São seletivos naquilo que eles querem aplicar ou não. Dependendo do que eles querem, eles aplicam. Se der lucro, aplicam. Se não der, não aplicam. Então, meu irmão, minha irmã, nós vamos trabalhar muito em cima disso,
sobre essa questão lei e graça. Lei e graça. Claro que vamos também entrar no assunto da escatologia consumada, porque também faz parte disso. Tá bom? Nós vamos agora à oração, vamos orar juntos. Se você quiser orar comigo, vamos então à oração. Ó Pai, amado, querido, hoje nós somos privilegiados, porque não nascemos debaixo das leis mosaicas e já nascemos também com a obra consumada, concluída. E hoje reinamos em vida. E vivemos agora debaixo da graça. Vivemos na lei do Espírito. Não aquela lei que foi gravada em pedras e que o apóstolo Paulo diz que era o ministério de morte e de condenação. Mas a lei do Espírito. Porque se no antigo pacto era impossível não pecar, por isso que todos os homens, por mais que fossem escolhidos, homens de coragem, como Davi, por exemplo, eles pecavam. A carne não conseguia cumprir as exigências da lei. Por isso o Senhor então enviou o único Filho que se fez carne e cumpriu as exigências da lei por nós no nosso lugar e hoje nos deu o ministério do Espírito, as leis do Espírito. Por isso que hoje existe uma luta entre o Espírito e a carne, porque não precisamos mais obedecer à carne. Não precisamos. Podemos seguir outro caminho. Ó Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por este privilégio. Mas este privilégio não nos deixa nos sentirmos melhores do que os outros. Não, Senhor. Não nos sentimos melhores, não. Não desprezamos quem quer que seja por sua religião, por sua aparência, por sua condição econômica, por ter uma tatuagem, um brinco, por se vestir assim ou assado. Não, Senhor. Sempre temos em consideração que não
sabemos quem é ou quem não é escolhido. Senhor, Pai, juntamente com os irmãos e irmãs aqui neste programa, ó Pai, que essa paz que nós sentimos dentro de nós esteja nos nossos familiares também. Essa força, essa coragem, essa intrepidez, essa ousadia de declararmos que somos salvos, que pertencemos a Ti, esteja também nos nossos familiares. Olha para aqueles que estão, Senhor, em presídios, hospitais, orfanatos, asilos, lares. Peço pelos idosos, Senhor, por aqueles que já viveram tanto neste mundo e agora, no final de suas vidas, vivem dependentes dos filhos, dependentes do Estado, dependentes de alguém que os ajude. E muitas vezes se sentem um peso para os seus familiares, para os seus entes queridos. Ó meu Pai, olha para aqueles pequeninos que estão em hospitais psiquiátricos, por aqueles que estão enfermos, em leitos agora de dor, talvez numa maca, nos corredores dos hospitais. Olha, Senhor. Olha, e eu creio, meu Pai, eu creio que a Tua mão está com essas pessoas para, de alguma forma, de alguma maneira, ajudá-las. Ó Senhor, eu creio que tudo está nas Tuas mãos. E Te agradeço de todo o coração. E todos os que creem, digam, assim seja. Meu irmão, minha irmã, não é fácil, é uma luta constante contra um sistema religioso tão poderoso que já vem aí há séculos escravizando as pessoas. Nós criamos um grupo de WhatsApp para formarmos uma comunidade, a comunidade Igreja em Casa. Uma comunidade que eu estou pedindo a Deus que faça com que essa comunidade cresça. Para quem sabe um dia nós termos condições e colocarmos os projetos em prática. Estamos ali, ainda poucas pessoas, mas um tentando ajudar o outro, um tentando, de alguma forma, auxiliar o outro. E no dia 31 desse mês, 31 de maio, eu vou fazer a primeira live exclusiva com os membros e apoiadores deste canal, que fazem parte dessa comunidade já. Tá bom? Se você quiser, o nosso WhatsApp é sinal de mais 351 912 590 270. Sinal de mais 351 912 590 270. Vamos fazer chegar esta mensagem, essas boas novas, às
pessoas que estão escravizadas por esse sistema religioso. Libertá-las aqui, libertá-las na mente delas. E eu conto com você, meu irmão, minha irmã. Eu conto com cada um de vocês que, por menor que seja a sua ajuda, por menor que seja a sua contribuição, ela é importantíssima. Importantíssima. Não se esqueça que Jesus chamou apenas o apóstolo Paulo para levar a palavra aos gentios. Depois vieram Barnabé, Tito, Timóteo, enfim. E assim que as coisas elas começam. Dessa forma, dessa maneira. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui e que Deus continue lhes abençoando. Um forte abraço e vamos em frente. Abraço. Olá, primeiramente quero dizer para você que você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. E hoje, neste pequeno vídeo, eu gostaria de lhe mostrar como que você pode ser um membro do canal. Você basta vir aqui, né, aí no seu computador ou então no seu telefone celular, nessa área aqui, onde está escrito Seja Membro, e aí você clica Seja Membro, vai aparecer para você aqui as opções, né, os valores que você quer contribuir com este canal. Aí você escolhe um valor e clica em Seja Membro, tá bom? Aí vai aparecer para você qual a forma de pagamento. Então tem aí adicionar um cartão de crédito. Então você vai, coloca o número do seu cartão de crédito, se é um cartão da Visa, né, ou outro cartão, coloca mês, também o ano, né, a validade, e o CVC, que são aqueles números, aqueles 3 números que estão atrás do seu cartão, e depois você então finaliza a adesão. Você se torna um membro do canal, um apoiador aqui do canal Alfredo Paulo. Tá bom? Muito obrigado, que Deus continue lhe abençoando. Forte abraço e vamos em frente. Evangelho significa boas novas, boas notícias. O Evangelho nos conduz a um estado de espírito onde passamos a viver no presente o reino de Deus. O Evangelho nos conduz aos pastos verdejantes da justificação pela fé, às águas tranquilas da paz espiritual. No Evangelho, o Espírito Santo sopra livremente, indo além do legalismo vazio, oco, formal, sem vida e, na maioria das vezes, sem nenhum significado. No Evangelho, a vivência não é baseada em templos de pedras, dogmas antigos, ritos e regras comportamentais. O Evangelho da graça de Cristo
nos ensina a sermos éticos sem sermos moralistas. Disse o apóstolo Paulo aos Gálatas: Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12.